Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é esse que a professora Marilena Chauí traz para a nossa reflexão. Quem é um frequentador do canal, assíduo, sabe quantas vezes eu bati no famoso pobre de direita. Mas o pobre de direita, aquele que eu me refiro, que ganha entre 5 e 10 mil reais e que se acha de direita. Quantos deles agora ficaram em glória, estado de glória, mas não vão reconhecer que a partir desse mês, final deste mês já, economizarão o seu salário, o seu contra-cheque de 200, 300, 400 reais todo santo mês. Será que eles vão dar valor? O Lula, em um evento, ele disse lá, parece que não vai ser paulista, um evento do PT, que aqueles que já ganhavam naquela oportunidade que ele fez esse evento, ele destacou que ganhava 5 mil reais, já não queria mais votar no PT. E aí já virou, evidentemente, um palanque da direita escrota, dizendo que o eleitor do Lula era somente feito de pobres, de pessoas que dependiam do Estado. Mas é uma grande verdade. Ao que parece, essas pessoas têm uma realidade paralela, mesmo não sendo bolsonaristas. Nós temos aqui na minha cidade uma maioria esmagadora de pobres de direita, de classe média de direita, e a grande verdade é que todos eles são dependentes do Estado de alguma forma. E ambas essas duas classes, elas são dominadas pela classe dominante, que é a burguesia, aquele que de fato tem dinheiro. Mas eles não compreendem essa situação e se declaram de direita. E não importa o que um governo progressista de esquerda possa fazer, para eles nunca está bom. A prova está que eu estou achando um absurdo as pesquisas estarem mostrando o Lula com quase 50% de rejeição, quando muitas coisas aconteceram nesse governo. Então, ou as pesquisas estão sendo manipuladas, ou alguma coisa está muito errada, ou realmente o povo não tem aquilo que nós chamamos consciência de classe. Dentro desse contexto, entra a professora que vai nos trazer um esclarecimento muito precioso sobre essa questão da classe média. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, que ative o sininho das notificações, todas elas, e que você também dê o seu certinho, deixe seu comentário, e não se esqueça de compartilhar também. E vou instar com você para adquirir o meu livro, vou deixar sempre, e vou falar todos os dias desse livro, que está sendo muito bem comentado pelas pessoas que já adquiriram. Estou até fazendo um vídeo, um depoimento dessas pessoas sobre este livro, que é realmente um encontro motivacional com Jesus e que poderá melhorar a sua vida em muitos aspectos, que é na sua parte social, que é familiar, profissional, e por aí vai. É um livro comportamental, de reflexão, psicologia aplicada, e que você deve fazer a aquisição, e você faz isso através da plataforma Hotmart, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos botar a professora para mostrar para nós como é que funciona essa classe média. Mas antes, fazendo apenas um complemento. Parece que nós vivemos ainda no tempo do Império. A senzala, o entorno da Casa Grande e a Casa Grande. A classe média está nesse meio. Ela não é senzala, ela não é Casa Grande, mas ela anseia muito ser Casa Grande, o que nunca vai acontecer com ela, evidentemente não ser por algum acaso. Por isso, ela bajula a classe dominante e tenta oprimir a classe dominada. É ela que fomenta todas essas questões que você vê no dia a dia contra os governos, é por uma classe média bajuladora da classe dominante. Mas vamos deixar que a professora nos elucide mais sobre esse tema que eu fiz questão de trazer para essa reflexão, porque é fantástico. Então assista até o final para você não perder uma palavra, e aí eu faço meu comentário para fechar o nosso conteúdo, tá bom? Estou contando com a sua audiência, a sua presença até o fim desse vídeo. Vamos nessa? Fundamentais. A burguesia, a classe dominante, senhora do capital, e os trabalhadores, classe dominada, cujo trabalho, a parte do seu trabalho que não é paga, vai constituir o capital. Isso é o que o sistema faz o sistema existir e funcionar. Entre essas duas classes, tem uma terceira, que não é senhora do capital e não produz mais-valia. Essa é a classe média. A classe média é aquela que não é alguma coisa, para início de conversa, não é que ela é isso. Ela não é. Ela não constitui nenhuma das duas classes fundamentais.
ela tem função, entretanto. Uma das funções dela é ser a correia de transmissão das ideias, da ideologia da classe dominante para a sociedade inteira. Isso através de livros, jornais, revistas, escolas, tudo isso. A tarefa da classe média é fazer isso. Transmitir para o todo da sociedade as ideias da classe dominante, como ideias verdadeiras. Essa é a função dela. E a segunda função que a classe média tem é de externar, querendo ou não, um sonho e um pesadelo. Ela não vai realizar o sonho. Corre o risco de realizar o pesadelo. Qual é o sonho? O sonho é ser classe dominante, é ser burguesia. Ela acha, como ela é tonta, a classe média é tonta, ela acha que ser classe dominante é ter muito dinheiro. Então, como ela enriquece de várias maneiras, no comércio, no isso, no aquilo, compra um bruta de um apartamento com 10 suítes nele, e varanda gourmet, e piscina, não sei o que lá, ela acha que ela entrou para a classe dominante. Ela tem esse sonho. E ela tem um pesadelo. O pesadelo é que ela perca esse dinheiro e caia na classe trabalhadora. Então, como é que ela controla o pesadelo e o sonho? Bajulando os dominantes e massacrando com o seu discurso, com as suas práticas, os dominados. Ela é odiosa! Ela é odiosa! Porque como é que ela faz isso? Ela é a correia de transmissão das ideias da classe dominante para o todo da sociedade, né? E ao fazer isso, ela aceita as ideias da classe dominante e as impinge aos dominados, né? E ela sonha subir e teme cair. Ah, ela é odiosa. Maravilhoso, ela é odiosa. E nesse contexto, eu quero deixar claro para você que nós temos muita gente nesse espectro, jornalistas, colunistas, comentaristas, youtubers, influenciadores. Agora, o escândalo do Banco Master está sendo investigado. Pessoas que receberam cerca de alguns milhões de reais para falar mal do Banco Central e tentar criar uma cortina de fumaça em relação ao Banco Master. Então, esse é o papel da classe média escrota, que está no Estadão, que está na Folha de São Paulo, que está na Globo, que está na Record, que está em toda essa imprensa marrom, fazendo os quereres dos patrões, que eles são a classe dominante. E, além deles serem a classe dominante, tem mais gente dominante, que são os bancos, são os investidores, que são a gente do agro e por aí vai. Então, esta classe média que é paga para fazer esse trabalho sujo é a bajuladora, porque eles fazem porque eles querem se sentir por cima da carne seca. Entendeu? Então, é esta consciência de classe que nós temos que ter. Acima de tudo, depois que você assistiu esse conteúdo, você deve compartilhar para que as pessoas fiquem alertas, fiquem espertas. Quando um colunista, quando um jornalista, quando um influenciador, quando esse, quando aquele, começar a falar mal do governo, se não for classe dominante, for classe média, pode ter certeza, há um bajulador que está defendendo os interesses da classe dominante para se sentir classe dominante, que, como disse a professora, nunca vai acontecer. E ela vive dois extremos, o sonho e o pesadelo. E em função de temer o pesadelo, que é ser da classe dominada, elas fazem tudo isso e ficam no entorno da Casa Grande, transitando na Casa Grande, sem fazer parte da Casa Grande, e fugindo cada vez mais da senzala, e com isso transmitindo o que houve da Casa Grande para a senzala, e a senzala acaba caindo no conto da carochinha. Gente, então esse é um recado, está passando aí um carro de som, se você ouvir faz parte, porque é uma gravação. Então eu vou ficar por aqui, porque esse é o recado que eu tinha para nós, e eu quero deixar claro para você. Vou tirar o som aqui um pouquinho, gente, só. Pronto, já passou o carro de som. Então, era isso que eu tinha para dizer para você. E aqui é a voz libertadora.
a verdade doa em quem doer. Como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas, reiterando, não deixe de comentar, não deixe de dar o certinho, não deixe de compartilhar, porque esse conteúdo é maravilhoso, ele é esclarecedor. O pobre de direita, que ganha ali a partir de R$ 5.000 e que já se acha, e uma classe média que ganha 30, 40, 50, até 100 mil, 150 mil reais, mas que nunca vai ser, ela está rica, mas ela não é dominante. Ela é uma peça, ela é uma chave condutora de transmitir informações para bajular a classe dominante e se achar e sonhar que um dia ela vai poder entrar na Casa Grande, coisa que isso nunca vai acontecer. Está dado meu recado, de novo, porque aqui é a Voz Libertadora e eu vou terminar deixando a nossa logo, que é quebrando correntes, libertando vozes para que outras pessoas possam ter, acima de tudo, consciência de classe e saber que quem faz pelo povo é o governo progressista, é o governo Lula, não existe outro. Então, com isso, eu deixo um beijão no teu coração. Fui.